Ímpar entrevista Luiz Fernando Veríssimo, escritor, músico, jornalista. É possível exercer essas três atividades com a tranquilidade e o seu semblante de paz, de calma, três atividades tão assim, tão dinâmicas? Eu sempre digo que pro que dá prazer a gente sempre encontra tempo, né? E a música é uma coisa que me dá muito prazer, né? Eu não sou exatamente um músico, né, completo, eu sempre digo que eu sou metido à música, né, que é outra coisa, mas é uma coisa que me dá muito prazer. Então a gente sempre encontra tempo, né? Pô, eu sempre gostei muito de música quando era garoto, né, e gostava da música americana, principalmente do jazz. Então quando nós fomos morar nos Estados Unidos, em 1953, quer dizer que já faz algum tempo, né, eu decidi que já que eu estava indo para a terra do jazz, eu ia aprender a tocar um instrumento, né? E eu queria aprender a tocar o trompete, que era o meu grande ídolo na época, era o Louis Armstrong, né, que tocava trompete. Mas eles não tinham um trompete para emprestar no curso de música que eu procurei lá, tinha um saxofone, então foi saxofone mesmo. Seu pai teve alguma interferência desse lado musical ou ficou por conta só do lado da literatura mesmo? Não, o pai também gostava muito de música, né, principalmente música clássica, mas não teve nenhuma influência na minha escolha de aprender a tocar o sax. Foi uma escolha solo mesmo? Foi. Eu comecei muito tarde, eu comecei a escrever com mais de 30 anos. Até então não tinha nenhuma ideia de ser escritor ou jornalista e tal, né? Mas eu tinha tentado outras coisas que não deram certo. Estava casado, tinha a primeira filha, quer dizer, precisava, né, encontrar um caminho na vida. E aí me convidaram para fazer uma experiência no jornal, em Porto Alegre, Jornal Zero Hora. Estudo no jornal, fui editor nacional, internacional. O jornal era pequeno na época, né? E eventualmente também deram um espaço para fazer uma crônica assinada. E eu comecei a fazer e aí descobri minha vocação. Um pouco tarde, mas descobri, né? Se discute muito essa questão da falta de leitura do brasileiro, né? Do brasileiro não ter leitura. E o Ziraldo, uma vez, ele fez uma brincadeira quando eu estava entrevistando, eu nunca mais vou esquecer. Ele disse o seguinte, que as pessoas no Brasil não leem porque o país é muito quente, muito calor, então as pessoas não ficam acomodadas em casa, não querem deitar. Nos países europeus isso é mais fácil, porque elas acabam tendo que ficar trancadas em casa. Qual que é a sua teoria para a questão das pessoas não lerem o quanto deveria, se é que você acha que isso acontece? Eu acho que o Ziraldo, no fundo, tem razão, né? O Brasil tem tantos atrativos, né? Além da literatura, além de ficar em casa lendo, né? Mas também eu acho que é um reflexo da nossa situação geral, situação econômica geral, né? O Brasil é um país em que 70% da população, né, praticamente não tem vida econômica, né? E não tem como acessar nenhum tipo de cultura, quanto mais a leitura, né? Eu acho que o grande problema é, como tem uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito, né, que ele diz que o pior analfabeto é o que sabe ler, mas não lê. Eu acho que é isso, né? Pessoas que têm condições de comprar livros, têm condições, enfim, de ter uma vida cultural e acesso à cultura, mas não tem, né? Então aí esse é um problema grave. Quanto à falta de um mercado grande, um mercado maior para livros no Brasil, ele é um reflexo da nossa situação econômica, né? Como é que está o processo de criação literário seu? Bom, os meus livros, os romances, né, eu tenho que fazer nas horas vagas, né, já consegui fazer 5 nessas horas vagas, 5 romances, e agora acabei de fazer o 6º romance, que já está na editora para ser lançado até o fim do ano, e quer dizer que vai indo, né, pelo menos a minha produção vai indo, mas sempre quando eu posso, né, nas brechas do meu trabalho profissional, que é como jornalista, né? Esse lugar onde você busca a inspiração, além do cotidiano, que é muito claro nas suas obras, você mudou, né, esse rumo de buscar a sua inspiração para o seu trabalho? Como é que funciona isso em você? A inspiração sempre, né, ainda mais quem faz esse misto de jornalismo e literatura, que é a crônica, né,
A inspiração é sempre o cotidiano, sempre o que está acontecendo, né? E às vezes os interesses que a gente tem fora vamos dizer, da realidade atual, né? Da coisa contemporânea, que é a história antiga, leituras sobre tudo, né? Psicologia e tudo. Então tem essas duas vertentes, né? Que é a realidade, o cotidiano, o dia a dia, que a gente usa principalmente no trabalho de jornalismo, e para os romances já é, né, às vezes, a pura criação, né, a pura invenção, que aí o próprio autor não sabe de onde é que vem, né? É uma coisa meio misteriosa. Você é realmente uma pessoa tímida? Existe realmente, depois de tanto tempo, ainda essa característica em você? Sem dúvida, é verdade que eu melhorei bastante, né? Eu, quando era garoto, a minha timidez era quase doentia, né? Eu era muito introvertido, muito tímido, mas aos poucos eu consegui vencer porque a gente tem que se comunicar com os outros, né? Não tem jeito. Então eu hoje faço até, eu vou fazer aqui em Ribeirão Preto, faço até bate-papo com plateia e tal, uma coisa que alguns anos atrás seria inconcebível, né? Então aos poucos a gente vai vencendo isso, principalmente porque a gente tem que se comunicar com os outros. Essa preocupação em ser claro, antes de mais nada, né? Não necessariamente profundo ou rebuscado, né? Mas escrever com clareza e de uma maneira atraente, né? Sem deixar de ser criativo e tal. Eu acho que nesse sentido foi a influência maior que o meu pai teve sobre mim e sobre outros escritores brasileiros, né? Eu já tenho feito algumas coisas, algumas palestras, né? Quer dizer, nunca são palestras, são sempre bate-papos, as pessoas fazem perguntas. Agora, quem vai esperando ouvir piada vai se decepcionar hoje. Porque eu não sou um humorista espontâneo, vamos dizer assim, né? Eu posso pensar um pouco e eventualmente pensar numa coisa engraçada para escrever, mas não é uma coisa muito espontânea. Então vai ser uma palestra. Na escrita mesmo. Então não esperem muito humor, não. Você pensa em um dia falar, eu só vou trabalhar com a música, eu só vou escrever, ou eu só vou ser jornalista? Tem essa ideia? E qual das três que você vai ficar? Se eu pudesse, eu escolheria a música, que é a coisa que me dá mais prazer. Mas hoje está um pouco tarde para mim me aperfeiçoar na música, né, no instrumento. Eu nunca cheguei a dominar bem o instrumento, foi só, como eu falei antes, para poder brincar de jazzista, de músico, né? Mas se eu pudesse largar tudo e me dedicar a uma coisa só, seria a música.